gente, dando início a mais um evento do UX Summit. Estamos bem contentes com a participação de todo mundo, poder compartilhar algumas experiências, ter uma conversa legal nessa noite meio fria, mas que eu acho que vai trazer bastante calor humano para a nossa discussão. Vão chegando, vão ficando bem à vontade, aos poucos o pessoal vai entrando aqui na nossa conferência. É muito bom ter a presença de vocês na nossa segunda noite de UX Summit. Eu sou a Fernanda Mundador, eu sou aluna de jornalismo aqui na UX e eu vou mediar a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de ir para o bate-papo finalmente, alguns recados importantes. Essa é a quarta edição do UX Summit e dessa vez o assunto é arquitetura. Como sempre, perguntas, colocações e contribuições ao debate são muito bem-vindas. Ao longo da conversa mesmo, vocês podem compartilhar com a gente no chat ou no espaço Q&A ou Q&A, ali de perguntas e respostas. Mas, ao final da conversa, a gente vai abrir um espacinho para responder perguntas. Hoje nós também temos a ilustre presença de professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UX. Uma saudação especial à professora Kátia Marqueto, que vai me acompanhar na mediação. Seja bem-vinda, prof. Muito obrigada, Essa boa noite a todos. Muito obrigada. Essa é a nossa primeira live da noite. A gente vai falar do tema Mulher em Construção. Antes de começarmos, eu vou apresentar a nossa convidada. A Bia Kearney escolheu fazer a diferença na vida de milhares de mulheres e, em 2006, resolveu criar a Organização da Sociedade Civil Mulher em Construção. A partir dessa iniciativa, a empreendedora social com formação em gestão pública deu origem a projetos como Cimento e Batom, um workshop com oficinas práticas que introduzem as mulheres a conhecerem o mundo da construção civil. Em 2012, ela foi finalista do Prêmio Cláudia, após ser selecionada como parceira da Humanity Foundation e membership do CGI, Clinton Global Initiative. Meio inglesado aqui. Em setembro de 2015, ela foi convidada pela Brazil Foundation para contar sua história para empresárias e CEOs em Miami, nos Estados Unidos. Ela é integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, como conselheira da Comissão Temporária de Equidade de Gênero e membro do Grupo Mulheres do Brasil. Obrigada por aceitar o nosso convite, Bia. Agora eu passo a palavra para vocês. Oi, boa noite, pessoal. Então, eu sou a Bia Kearney, sou uma apaixonada pela causa das mulheres e apaixonada pelo mundo, pela questão humana, das masculinidades também, por que não, em função das próprias feminilidades que muitos têm, homens e mulheres. Estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência enquanto empreendedora social e dizer para vocês que a obra é uma coisa que faz parte do mundo, que o mundo é uma obra. E eu acho que o arquiteto e a arquiteta têm muito a colaborar com isso. Então, a minha ânsia vem desde pequena. Eu sou uma pessoa que vem de uma família muito humilde e a gente fazia muitas coisas sozinhas em casa, as mulheres. A minha mãe regia a gente direitinho, fez uma casa bonitinha, com o nosso próprio esforço. E dali para cá, eu sempre imaginava, eu tive várias oportunidades, mas eu era branca, eu sou branca, e vejo que o Brasil não contempla isso tudo, a nossa estrutura, e eu tive muitas oportunidades, como eu disse a vocês. Fui trabalhar no serviço público e não via curso de formação para mulheres que realmente trouxesse recurso. Tinha muito crochê, tricô aqui no Rio Grande do Sul, não tem estrutura para isso, elas não ganham dinheiro, não tem formação. Como é que tu vai sustentar a tua filha sendo chefe de família se tu não tem condições para levar comida para casa? E muitas vezes tu está sozinha. No Brasil, são mais de 50% das mulheres são chefes de família. Então, eu pensei, por que não fazer obra? E por que não dizer que a mulher pode fazer tudo? E dali, então, começar a tentar melhorar a sociedade. Foi por isso que eu pensei na mulher em construção. E quando eu fiquei com mais idade, eu disse, eu não quero ir embora desse mundo sem deixar alguma coisa. E foi aí que aconteceu o rompimento. Uma estrutura que eu mesma montasse, cuidasse e criasse uma nova percepção de vida. Eu não vou esperar por ninguém na minha vida. Eu mesmo vou aprender, eu mesmo vou botar a mão na massa. E é isso que eu quero dizer para vocês, que vocês entendam que a força está dentro da gente e não na de mais ninguém. Então, eu queria contar para vocês e mostrar num videozinho agora a professora Kátia e Fernando, enfim, me deu um apoio nisso. Por favor, para mim não falar muito, vai estar o vídeo lá explicando como é que é um pouquinho das imagens das mulheres trabalhando conosco. E também, por favor, perguntem se vocês precisar, podem me interromper, alguma coisa, vamos fazer dessa aula um aprendizado, uma live diferente onde a gente pode conversar. Ok, então.
Vamos lá. Mulher em Construção nasceu para capacitar a mulher numa área que é totalmente masculina, que é a construção civil. Quer dizer, se achava que era masculina, mas a gente está aí para provar que é diferente. Há 10 anos atrás, o nosso maior desafio era provar que a mulher podia. E a gente conseguiu. Há 10 anos atrás, nós formamos 25 mulheres. Dessas 25, elas vinham de carroça, a pé, de bicicleta, de qualquer forma. Foi uma loucura até chegar a nós. E a gente, a partir dali, então, começou a transformar a história dessas 25. É um curso que prepara a mulher, que ensina ela a ir para o mercado e que traz todo o benefício que uma sociedade precisa, uma sociedade mais justa, mais igualitária. E é muito legal ver as mulheres trabalhando, se assumindo, se empoderando, trabalhando contra tudo que aquilo que a gente existe, que é dizer não para a sociedade, tu não pode fazer isso. Mulher em construção, para mim, é sinônimo de transformação. E às vezes tem mulheres que vêm assim muito enfraquecidas psicologicamente, vêm debilitadas às vezes por uma situação financeira muito precária, ou às vezes com problemas, né, psicológicos, né, problemas com o marido. Quando elas saem daqui, elas saem mais fortalecidas, porque a gente trabalha essa mudança de perfil, que elas quererem, elas podem, né? Para mim foi essa transformação, para mim foi essa, teve uma caminhada nesse sentido muito forte, muito grande. É uma decisão muito importante que eu estou tomando agora, né? Estou procurando algo novo e eu gosto muito dessa área, me interesso bastante. São coisas que os homens fazem e às vezes a gente acha que não consegue, né? Então essa é uma oportunidade de conhecer mais. Elas realmente conseguem despertar, né, um potencial e uma capacidade que elas nem sabiam que tinham. Eu nunca imaginei que eu ia levantar uma casa, né? A gente já está quase terminando, a gente fica emocionada de ver, sabe? A gente, pô, olha aí o que a gente está fazendo, sabe? Então eu chego em casa pensando assim, a gente nem acredita, sabe? Abrir uma firma e tocar ficha. E outra, realizar sonhos. Viajar, quem sabe, e comprar um carro novo, comprar um imóvel novo. É um orgulho para nós, né? Saber que a gente está construindo para nossa comunidade, para nós mesmos, né? Uma mulher empoderada, ela muda uma sociedade, porque ela vai mudando, a vizinha muda, a sua amiga muda, a prima, e muda toda a família. Então, ela tendo grana para sustentar a sua família, é óbvio que isso vai mudar. Acho que o som tá mudo, Bia. Não percebi. Mas aí vocês já puderam ter uma palhinha do que é que a gente faz, né? A gente faz uma transformação, às vezes, muito rápida. Vou dizer para vocês, tem algumas oficinas, como a da Taqui, que a gente já fez aí em Caxias do Sul, inclusive. 2 dias de uma oficina, uma moça se destacou, 2 anos atrás ela fez uma oficina, e hoje... aliás, há 1 mês atrás, ela foi convidada a ir para São Paulo e ela ganhou o prêmio de melhor pintora do Brasil. Olha, isso nos dá uma alegria, porque isso vai em busca, é o aprendizado, é dela, ela vai em busca à medida que a gente mostra o que ela pode fazer. E agora o resto é contigo, é com tudo que tem por dentro da gente. Então, vou começar minha apresentação e daí... Deixa eu ver se faço direitinho. A Isabelle me mostrou aqui. Bora lá. Então, o que é a mulher em construção? O mundo onde as mulheres são capazes de fazer suas próprias escolhas. Essa é a nossa missão, é a nossa visão, é o que a gente tem de melhor para mostrar. Nós construímos mulheres mais fortes, sim. A gente é uma organização que capacita mulheres em vulnerabilidade social.
e da questão da violência, né, que a gente trabalha tanto a independência financeira e as melhores posições do mercado. Muitas delas vêm para nós com muitos problemas, e nós começamos esse trabalho lá em 2006, e naquela época, pessoal, todo mundo dizia que isso não era coisa de mulher. Foi o que eu mais ouvi na minha vida. E a gente foi indo, foi expandindo, e já estamos em São Paulo. E provavelmente estamos nos preparando para pegar as principais capitais e dali irem para os municípios. Mas atualmente a gente trabalha muito forte ainda no Rio Grande do Sul, em diversas cidades aqui no entorno e também mais para a fronteira. Os objetivos nossos são de desenvolver as oficinas nessa capacitação, né? E então a promover a autonomia, a cidadania, o empoderamento das mulheres. Elas já vêm com uma história danada, né? Muitas delas vêm como diaristas e que não têm, muitas vezes, o recurso financeiro para atender o seu próprio filho, a sua própria comunidade, a sua família. E aí fica muito difícil. E como a construção civil ainda é tratada muito masculina, e vocês sabem disso, eu mesmo no começo, quando eu comecei, eu procurei arquitetos, enfim, que desse apoio para nós, os próprios arquitetas, e todo mundo olhava muito torto, muito estranho, como é que mulher ia entrar nessa área? Como é que a gente ia? Porque era um trabalho quase subhumano ser da construção civil. Era muito assim, as pessoas sobreviviam muito pouco em função da força física e eram atividades muito distintas. O arquiteto, o engenheiro, eles comandam a obra e o resto é tudo arigó. E não podia ser assim. Eu enxergava o valor que esse profissional tem, porque vocês também, como arquitetos, também têm que enxergar, né? E arquitetas têm que enxergar que é tudo um time. Para tudo é um time. A desigualdade numa obra, ela acontece se o mestre de obra não está de acordo com o arquiteto que chega comandando. Então, todo mundo trabalha tem que trabalhar na mesma sintonia. E a diversidade de gênero ela é fundamental, porque toda vez que se o homem tem a força física, a mulher tem um olhar de pomba, ela chega numa parede e vê, isso aqui tá torto, ela já chega... Porque ela tem o conhecimento da casa, ela já vem com aquela coisa da casa, do cuidado que tem na residência, e passa isso para a obra. E o contexto dela, somente o dela, o olhar dela, de ver as diferenças do que é bonito, que é mais delicado, o que vai dar atenção mais ao detalhe, isso é coisa de mulher. E o homem não é o foco. Muitas vezes a força física mas por que não une isso? E outra coisa também, né? Ninguém pode mais usar saco de cimento de 50 quilos, isso é proibido hoje por lei. Tem que pegar de 2, vamos aprender a trabalhar em conjunto. Bom, a nossa proposta única de valor, então, é o empoderamento da mulher pela construção civil. Ganham todos, homens e mulheres. E os nossos projetos, programas, eles têm um método único. O que é? Tu traz a tua formação e a gente vai trabalhar de acordo com ela, compartilhando muito mais a prática. O que nós fazemos aqui? A gente vai e elege um local na comunidade, beneficia com aula prática o próprio espaço comunitário, deixando sempre um legado ali. Então, a própria sociedade vai enxergar, vai ter mais cuidado, as crianças, olha, minha mãe trabalhou aí, a minha mãe arrumou o espaço dela, ou mesmo espaço de mulheres, onde as próprias mulheres vão fazer essa recuperação. Então, sempre deixando hidráulica, elétrica, todas as funções que nós temos, deixando ali no lugar beneficiado. Assim, elas aprendem e botam a mão na massa. A gente trabalha muito através da capacitação, oferecendo sempre um ambiente seguro, né, para que elas possam trazer fazer a sua diferença através do que ela vai entender com as próprias participantes, né? Elas vêm com um problema sério, muitas vezes das residências, dos filhos, do companheiro, mas que juntas elas podem muito bem avaliar e trazer essa questão também para que os homens compreendam que eles também têm que mudar em muitos pensamentos, né? Tanto o homem quanto a mulher. Há uma busca incessante pela troca de pensamentos, fazendo com que a gente busque melhores objetivos para a gente atender a nossa comunidade, a nossa própria vida, né? Porque nem homens, nem mulheres querem ser abusadas, nem filho, a gente costuma dizer, a gente não quer ver ninguém passando trabalho, mas os homens também passam trabalho, e muitas vezes eles ficam silenciosos. Por quê? Porque o homem tem que ser forte
E a mulher pode sim mostrar o sentimento. Não pode, nenhum nem outro tem que sofrer. Ambos têm que estar bem para que a gente possa fazer o trabalho, né? E o nosso trabalho, então, é alinhado com os objetivos da ONU, cada vez mais trabalhando para, em 2030, a gente consiga alavancar os objetivos que são fundamentais, e os nossos estão aqui intrínsecos, alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, que é o objetivo 5. Hoje a gente sabe que no mundo, e principalmente no Brasil, a pobreza é a mulher, a pobre é a mulher, e a mulher negra vem assim, é a miséria. Isso é no mundo. Então, o que se reuniram nos países e decidiram, então, a ONU, junto com os principais países, os principais empresários, tentar com que mudasse isso, que aqui haja um crescimento econômico sustentável, inclusive sustentável, para que as mulheres também vão para o mercado, sendo produtiva, enfim, e trabalho decente para todas e todos, fazendo com que ela alcance também esse patamar em relação aos homens, para reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Isso é muito sério e a gente está trabalhando muito focado nisso. Hoje nós temos no Brasil um grupo, Mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Helena Trajano, fazendo com que já tem mais de 100 mil mulheres envolvidas. Convido para quem não estiver, mulheres, por favor, participem desse programa, porque ele está cada vez trabalhando mais para empoderar as mulheres e para trabalhar não contra o homem, mas sim lado a lado, que a gente esteja junto. Eles vão entender que nós, mulheres, precisamos estar bem, para que eles também sejam mais felizes, né? Então, é lado a lado o negócio. A gente está trabalhando para que as mulheres se equiparem salarialmente, que tenham condições de sustentar seus filhos, e os homens também procurar cada vez mais, sendo parceiro também na educação, e não deixando cuidado só para as mulheres. Ambos têm que cuidar. Então, a equidade de gênero é uma missão, e a gente tem que trabalhar isso. O empoderamento ele é fundamental para reduzir as desigualdades e discriminação de gênero no trabalho. Isso aqui no trabalho a gente passou, olha, horrores, a gente vem conversando isso e hoje cada vez mais trabalhando para que os empresários entendam o que é esse mercado e como fazer. Nós estamos trabalhando num projeto em São Paulo com a Comgás, que é a distribuidora de gás. A Comgás vem desde o tempo do Império. É uma coisa muito interessante o que a gente está descobrindo em face do nosso Brasil. Eles distribuem gás, tem uma importante visão sobre isso, mas quando a gente sentou junto com a ONU e vê o que a gente pode fazer pelo Brasil, a Comgás viu que não temos mulheres gasistas. Então, estamos lançando agora o primeiro grupo de gasistas do Brasil. São 60 mulheres que estão vindo para iniciar nessa tarefa também, com o propósito de atender também melhor a dona de casa, o dono de casa que está em casa, para receber a questão do gás. Vejam como isso é importante. As clientes são as mulheres, então por que não ter mulheres fazendo esse tipo de serviço também? Então a gente está alçando, porque o gás também faz parte da questão das obras, né, gente? Porque tem que abrir buraco na rua, porque tem que entrar no gás, como é que a gente vai fazer? Então, tem todo esse trabalho que é considerado predominantemente masculino. Uma triste realidade, assim, o Brasil ocupa a 90ª posição no Índice Mundial de Desenvolvimento Humano e Desigualdade de Gênero. Os homens ganham, em média, 30% a mais do que as mulheres. Apenas 1/4 das mulheres empregadas está no setor formal. Para as mulheres afrodescendentes, a taxa de desemprego sobe para 12,5%. Gente, isso é lamentável. A gente tem que mudar isso aqui, porque o Brasil é milionário, é riquíssimo e a gente não entende como trabalhar ele. A gente busca um processo de vida que a gente, na realidade, está destruindo tudo que a gente tem de bens, mas não está fazendo valer a vida das pessoas. Meia dúzia ganha muito, e o resto ganha nada. Isso tem que mudar, a gente tem que haver uma redistribuição, tem que haver um entendimento de que todas podemos trabalhar e estar compactuando com uma vida melhor, né? A taxa de desemprego das mulheres é o dobro da taxa dos homens. Mais da metade das famílias brasileiras chefiadas por mulheres. Gente, vocês pensem no que são essas crianças. Meninas e meninos que vêm chefiados por mulheres, muitas vezes desempregadas, buscando apoio de tudo que é lado para conduzir essa família. Que família é essa que a gente está montando na sociedade? Se nós não tivermos mulheres fortes, como é que a gente vai fazer para seguir adiante?
por exemplo, a mulher cuida de tudo, mas quem cuida da mulher? Então, isso é uma pergunta que eu faço para cada uma de nós, homens e mulheres, para que a gente entenda que a gente tem que fortalecer e dar força nesse sentido, para que a gente realmente trabalhe com uma coisa mais impactando os processos, né? E por que não a obra? Por que não dizer que a gente pode? Nem muitas vezes pelo tamanho, mas pela destreza que nós temos, né? E estamos, infelizmente, na taxa das maiores taxas de feminicídio, em 5º lugar no ranking mundial. Gente, e ainda as instituições internacionais cada vez têm dito que, e cada vez agora saiu uma pesquisa dizendo que a América Latina, o pior lugar para se viver como menina é no Brasil. Isso é lamentável. É muito triste ouvir que o nosso país, tão lindo, tão maravilhoso, tão rico, não trata bem das suas meninas. O que é isso? Que estrutura patriarcal é essa que a gente criou e que a gente diz que tem coisa de menino e tem coisa de mulher? Uma mulher assassinada a cada 2 horas. A maioria por homens com quem tem relações íntimas, porque é muito fácil. Em 2018, o número de estupros foi superior a 60 mil. Isso aqui é um índice que se diz assim, ó, que se denunciaram 10%. Imagina que isso aqui chega a 600 mil. Essa situação muito se dá, e eu vejo muito nas comunidades isso, a pouca estrutura que as residências têm. A questão de não ter uma janela para fugir no momento, de não ter uma porta direito, a questão do casamento infantil, a questão da pedofilia, ela vem muito responsável pelos espaços que a gente convive. Então, é muito sério também a gente olhar isso, e vocês, como arquitetas e arquitetos, pensem nisso, pensem em como trabalhar essas situações. Muitas pessoas não têm um banheiro em casa. Vejam só agora que legal a TIS lançando aí o CAL-RS, lançando 30 banheiros, aliás, 30 banheiros não, aquele projeto de banheiro já, isso é muito necessário, muita gente não tem banheiro. O esgoto cloacal não tem nada direito que a gente possa cuidar da nossa saúde, né? A gente fala hoje em pandemia, olha como é que está a questão da pandemia. Vem tudo desses resultados, vem tudo da obra. Gente, olha só o que é a profissão de vocês, bonita. Ela conduz, e necessária, né? Não só bonita como necessária. Ela está conduzindo processos de mudança de vida radical das pessoas. Nada como ter uma peça que a gente se sinta segura numa casa e uma peça bonita, arrumadinha, séria, que tem um telhado, que coberta, que dá uma acolhida para nós mesmos. Olha, a gente chegar em casa e a gente ter uma casa quentinha, boazinha, que nos acolha, não tem preço. Agora, se tu chegar em casa, não tem a mínima estrutura, um frio, agora que a gente está vendo a situação do frio, as paredes em reboco, muitas vezes assim, muito mal feitas, vocês sabem, e sem ventilação, olha as doenças como isso prolifera. Pensa no trabalho de vocês, que isso também entra no processo de vida de vocês. O terceiro setor está aí para dizer, a gente que convive na comunidade entende que há necessidade disso. E o CAL, cada vez mais, está nos mostrando isso. Eu participei até o final do ano passado como membra convidada e vi bem a luta que as próprias, as arquitetas têm em função às comunidades, as necessidades que a gente tem que entrar para discutir espaços mais seguros para as mulheres. Então, aproveito aqui para dizer que essas relações são fundamentais e são responsabilidade dos profissionais que vierem no futuro. Vocês, por favor, deem muito respeito à categoria, porque é uma necessidade urgente da gente rever os espaços que a gente convive. E como é que nós estamos paventando nosso caminho? Assim, ensinando simplesmente, ensinando o que a gente aprendeu, aprendendo com as nossas dicas. Aqui nós temos uma eletricista, uma arquiteta e uma engenheira falando, olha, sobre tudo o que a gente pode fazer de pequenos concertos e mostrando para as mulheres que a gente pode, sim, estar onde a gente quiser. Ao longo de mais de 15 anos, nós atingimos mais de 5 mil mulheres capacitadas e aí levamos o nome em 2019 para as visitas técnicas, palestras, enfim, né, mais de 100 atividades foram. E a gente parou em 2019, porque quando a gente foi atender o ano passado, nós tínhamos uma ideia de 980 mulheres no ano passado,
Com a pandemia, isso tudo parou, a gente começou a dar aula online e a gente viu que muitas mulheres estavam desempregadas. Então, a gente começou a fazer uma campanha para essas mulheres que fizeram um curso e não tinham condições de ir para o mercado de trabalho. Aí entrou Gisele Bündchen, que deu uma força gigante para nós. A gente começou a colaborar com as mulheres, elas começaram a ganhar alimentos, toda vez um voucher todo mês. Então, vocês entendem que até ela se sensibilizou com a nossa causa e está ajudando e dando força para os arquitetos e arquitetas também. Vejam que bacana. Por quê? Porque ela está dizendo que vocês têm que ter um número melhor, mais qualificado de mulheres também, de pessoas, enfim, trabalhando na obra, e aí chega em vocês essa ajuda, chega em todo mundo, chega nas mulheres, mas chega também na causa, que é termos parceiras e parceiros prontos, técnicos, entrando na casa das pessoas e fazendo o melhor serviço. Assim ganha todo mundo, não é? Enfim, e como nós fazemos? As capacitações são feitas de todas as maneiras. O que precisar de construção civil, a gente vai e organiza programas, então, desenvolvidos com as profissionais que nós já estamos sempre cuidando, sempre mapeando quem está melhor, como está indo, e a questão de ambiente, de amor pelo próximo, isso é fundamental para a nossa equipe. Em primeiro lugar, amar a pessoa, e depois, bora lá pegar a mão na massa. Nós temos ex-alunas fantásticas, nós temos transexuais, nós temos prostitutas que vieram da rua, que trabalhavam, que não tinham condições, mas que foram mudando a visão delas. A partir do momento que elas aprenderam, elas tiveram uma oportunidade de mudança. Então, assim, ó, ninguém precisa estar na rua, precisa a gente acolher as pessoas que estão em risco de situação econômica, é a gente dizer que tem necessidade, que tem oportunidade de mudar. Claro, ninguém está dizendo aqui, sai, vai dar aula de bom comportamento, porque o bom comportamento, na realidade, é a gente ser feliz e não ofender o outro, né? Então, por que não ensinar a dar essa oportunidade? Quem quer sair, bora, vamos dar uma oportunidade para que essa pessoa saia e que ela tenha um suporte emocional para seguir em frente. O nosso programa aqui, o principal é o Cimento e Batom, e ele é totalmente gratuito. A gente, enfim, é bancado por editais, que a gente se inscreve. Nós, recentemente, ganhamos um da Marco Polo, tiramos o 2º lugar, e com ele a gente deu um curso para 15 mulheres se tornarem multiplicadoras do restauro, com o Instituto Saraçá, uma parceria com o Instituto Saraçá de São Paulo, que veio trazer para nós a importância que tem a zeladoria e o cuidado que a gente tem com os nossos imóveis. É um programa inédito para nós, a gente ficou muito feliz porque a gente recuperou em aula a Associação Cultural Vila Flores, em Porto Alegre, que é um espaço bem bacana de vocês visitarem, até para aula mesmo, né, Kátia? Pode dar a dica para elas ali, para eles, enfim, porque é um lugar muito bacana, né? Oi? E foi lá que eu conheci vocês, né? Que eu soube que Kátia, existia organização. Então, Kátia, eu engatei aqui a falar, no fim, né? Fui falando, e, por favor, me perguntem alguma coisa, se tiver que parar, eu engato numa e vou embora. Não, mas, tranquilo, no final eu faço as perguntas, Bia, tá. Fica à vontade. Não, Kátia, porque assim, ó, o Vila Flores é um espaço que foi construído lá em 1926, né? Até vou aproveitar aqui e falar um pouquinho, fazer uma propagandinha, porque o lugar é lindo, e ele podia ter se transformado, como naquela região ali no bairro Floresta, num estacionamento, ou derrubar, ou deixar cair, né? E foi construído pelo pai do José Lutzenberger, ambientalista, para quem já ouviu falar, enfim, que era arquiteto. Construiu um prédio já com um modelo de moradia, na época era enfim, já foi considerado o primeiro prédio de moradia de aluguel da região para trabalhadores do seu entorno, que naquela época, enfim, tinha muitas empresas, e com a enchente de 41 foi tudo embora, caiu, ruiu, e aí o prédio também começou a se deteriorar. Mas a família Valig e os Charles Barcelos, eles têm um pensamento, esse grupo ali, eles têm um pensamento muito de pegar e vamos transformar esse espaço, quem sabe, num espaço comunitário onde pudesse usar muita cultura, e foi o que fizeram. E foram descobrindo, foram indo. A gente chegou lá, eles começaram o processo de mudança em 2012, nós chegamos em 2014, que o nosso negócio era realmente reformar um espaço que estivesse caindo para dizer, vamos respeitar a nossa história. Então, a gente chegou no Vila Flores, fez várias atividades lá, ali que a gente começou a entender que a gente precisava trabalhar a prostituição de um modo diferente, porque é um local bem acessível para isso à noite, né?
Então, nós começamos a trabalhar os transexuais, começar a trabalhar com as pessoas que estavam em torno, e ali foi uma grata satisfação de ver médicas, de ver até uma ex-vice-miss mundo com a gente. Eram, assim, 89 mulheres, e ali tinha de tudo, tinha médica, tinha jornalista fazendo curso para aprender a pegar a mão na massa. E ali não tinha ninguém melhor que ninguém. Negras, índias, toda a gama de diversidade. Isso fez com que a gente tenha enriquecido a nossa própria vida e a nossa história também começou a mudar a partir dali, porque não tem essa que a gente é diferente um do outro. Se a gente quiser, a gente pode fornecer a melhor coisa que não tem paga, que é o amor, que é o respeito pelo próximo. E o Vila Flores, se vocês forem lá visitar, vocês vão entender o que é que a gente pode fazer, muito mais pensando no coletivo, para que todos sejam felizes, não só uma pessoa, mas criar isso no coletivo e orgânico, é o natural, e que as mudanças são necessárias para que a gente conduza a nossa vida, né? Bom, falando aqui no Cimento Batom, ele pode ser de um dia, de 2 horas. A gente fez uma oficina de 2 horas de rejunte. A primeira oficina que a gente fez, assim, grande, com uma empresa. Bom, gente, veio 580 mulheres, a gente se apavorou. Era fila de mulher. E em Canela, a gente fez um que juntou 890 mulheres na Chocoarte para fazer um curso de rejunte. Então, vocês vejam como a gente quer aprender. E que não era para dizer não, a mulher não quer aprender. Ela quer sim aprender. Ela quer aprender tudo, o que ela tiver disponibilidade. Assim como os homens também. Só que a gente está aqui trabalhando, no caso, para que elas entrem no mercado. É muito mais fácil para eles, né? Para nós, não. Para nós é tudo muito novidade. Então, a gente quer aprender da melhor maneira possível. E a gente deu aula já até mais de 400 horas. Depende do tipo de obra que a gente vai fazer, né? Bom, o acesso ao mercado de trabalho das mulheres é fantástico. Começa como um semiprofissional, 46% são serventes nos primeiros 3 meses, depois do curso, e a renda sempre é mais alta, vai indo pelo aspecto, né, de informabilidade, dependendo do que elas fazem. Assim, a gente recebe alunos que ganham 4 mil por semana, porque elas desenvolvem grupos, vão pesquisar, são gerente de obra. Isso depende do que ela quiser fazer, se ela quiser ser uma empregada ou fazer, ou atender. Muitas têm até os salários menores, mas elas têm filhos para atender. E daí não tem horário. Estava ouvindo uma me falar agora essa semana, disse, olha só, eu estou trabalhando só meio turno, mas eu estou conseguindo tirar 3 mil por mês, porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. Agora não tem creche, não tem isso, não tem aquilo, né? Você sabe que não é fácil. Então, e tem que atender pai, mãe, às vezes marido doente, enfim, né? Então, elas fazem meio turno ou se ambientam com um horário que elas podem melhor atender o seu empregador ou a pessoa que ela vai fazer o trabalho. E a própria renda, então, ela facilita totalmente, muda todo o modelo de gênero e estrutura na família. A mulher pega um outro perfil e isso muda o impacto social que a gente precisa mudar urgente. 40% das nossas alunas recebem sempre proposta antes mesmo da conclusão da capacitação. Por exemplo, esse da Congás que a gente está fazendo, a gente não terminou o curso ainda, são 60 mulheres e 24 delas já estão trabalhando com gasistas. Então, a gente vê que é nítido, assim, eles veem o preparo, a necessidade que a mulher tem do mercado, o comprometimento dela. Quando chega às 6 horas da tarde, não tem aquela história do happy hour. A mulher vai para casa, a primeira coisa que ela faz é ir no mercado, comprar víveres para levar para casa, leva comida para casa para resolver o problema. Então, isso faz com que diminua a violência doméstica. Ela pode fazer sua própria escolha, se eu vou para casa ou não, se eu vou apanhar. Muitas vezes é isso que acontece. Ela depende do companheiro. Isso faz com que ela se qualificando, ela é menos vulnerável, né? E ao final das nossas capacitações, as mulheres estão se sentindo muito mais seguras. Se vocês veem, em uma semana já muda toda a história da pessoa, porque ela vai ver que ela pode fazer o que ela quiser. Então, não tem essa, que muita gente tem o mesmo problema e que a gente junta e organizada é muito mais forte, muito mais possível de ser trabalhado, né? Bom, como nos apoiar? A gente tem, como é que a gente vive, né? Para vocês entenderem agora sobre empreendedorismo, enfim, como que... Olha, eu comecei tudo voluntário,
apaixonada pela casa, eu tinha uma certa estrutura, essa estrutura já estava indo para o fim, porque ninguém me apoiava, não apoiava a ideia, né? Mas, assim, eu vendi a única casa que eu tinha no município de Gravataí, eu tinha uma casa, fui morar com a minha mãe, já era mais madura, tinha que cuidar dela também, então aproveitei, vendi a casa e botei no nosso projeto. Foi a primeira grande questão. Você acredita numa empresa, quer montar uma proposta? Ué, o que tu vai fazer? Vai pegar o que tem no teu entorno e vai apostar naquilo, né? Então, eu comecei com aquele recurso e, aos poucos, as questões foram mudando. Até que o ex-presidente Bill Clinton dos Estados Unidos me chamou para fazer uma atividade junto com, enfim, junto com outras organizações, né? Já fui convidada para Nova York, para Londres, para todos os trabalhos que eu jamais imaginei que eu fosse participar, através de uma ideia pequenininha que eu tive. E na cidade que eu venho, todo mundo dizia que isso não, que ia tirar trabalho de homem, que ia tirar, enfim, que isso nada ia dar certo. E aos poucos ela foi pegando uma respeitabilidade que eu me surpreendo cada vez ver mais, que as mulheres também estão mudando o seu comportamento, aceitando outras mulheres e achando o máximo as mulheres entrarem dentro de casa, da casa delas para fazer concertos. Então, a partir dali, a gente começou a ganhar uma notoriedade, né? Eu fui convidada para ser fellow da Humanity Foundation, que está na Suíça, aprendi como seguir adiante em parcerias e trabalhar também a construção de uma proposta de trabalho. Dali eu comecei a me linkar com organizações internacionais e que fizeram totalmente a diferença. E que o mundo é muito carente, o mundo inteiro é carente de ações voltadas às pessoas. E como as linguagens internacionais têm muito mais visão do que nós aqui no Brasil. A gente ainda é considerado rico lá fora, não tem por quê, porque a gente tem um mundo lindo aqui dentro do Brasil, só que a gente é pobre de pensamento, porque muito poucos ganham muito e a gente ganha muito pouquinho, né? Então, isso a gente tem que mudar. O maior problema do Brasil é esse. Enfim, começamos então a montar planos de parceria de capacitação, com patrocínio de oficinas, formação das mulheres. Hoje a gente dá aula, como eu disse para vocês, né? A gente dá aula para as empresas, como receber essas mulheres, trabalhar a masculinidade e fazer com que todas as pessoas, homens e mulheres, acordem para o mundo novo que está sendo direcionado. Muito mais humano, muito mais pronto para trabalhar em conjunto, né? E daí a gente tem o selo rosa, que a gente está falando também, que não deixa de ser um compromisso com a nossa missão. O parceiro mantenedor, ele suporta a questão do nosso trabalho e a gente faz oficinas, palestras, enfim, para os funcionários, né? Campanhas especiais é uma ação criada em conjunto para datas especiais, Dia da Mulher, enfim, ou outras atuações que a gente tem. Parceria com as empresas, ações de marketing, como a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que é até aqui, nós vamos começar um programa novo chamado Divas na Construção Civil. O Divas é uma homenagem à minha mãe, que faleceu o ano passado, e eu resolvi fazer um projeto que agradasse as empresas também. Nós estamos com uma dificuldade muito grande de mulheres que saibam fazer tudo numa obra, então o Divas é para isso, é para fortalecer a aluna e consertando a própria casa dela. Isso vai da locação da obra, do piso até o telhado. A gente vai reformar, vai começar no município de Novo Hamburgo, agora ainda no mês de agosto, que a gente estava esperando a situação da pandemia melhorar, né? E a gente vai ensinar elas. Aqui a gente teve o patrocínio da Fix em São Paulo e da Lojas daqui, para que a gente pudesse melhorar a condição de vida dessas mulheres e também fazer elas irem mais fortes para o mercado da construção civil, né? E as doações, gente, quem quiser doar, tá tudo lá no nosso site, só passar mulheремconstrução.org.br. Os nossos apoiadores, a Humanity Foundation, o Espaço da Palavra, o Vila Flores, nosso querido Vila Flores, a Como Foundation é um grupo da Indonésia de mulheres que ajudam mulheres. E aí vai afora. Gente parceira, gente querida, gente que quer fazer diferente, está aí com a gente. Mas, assim, para isso a gente precisa muito trabalho, para a gente precisa muito desenvolvimento de ações. E para isso eu queria só, professora Kátia, por gentileza, se pudesse me trazer o videozinho da Jaqueline ali, para que as alunas e os alunos entendam um pouquinho, os professores presentes, entendam um pouquinho do que é
o nosso trabalho em relação às mulheres. Eu só preciso que tu pare de compartilhar a tela para eu conseguir aqui, Bia. Deu, terminei, né? Ok. Eu tenho 28 anos, estou na construção há 10 anos já, mas vindas e vindas estou aí. Estou criando minhas 2 filhas à base da obra. E a minha maior história da construção civil foi quando eu fiz a Igreja das Dores, a restauração da Igreja das Dores. Foi aonde foi o meu melhor salário e foi aonde foi mais suado, aonde que eu subi a 15 metros de altura, aonde eu nunca tinha subido. Eu subi em telhado, mas não passava daquilo ali. Então, a ONG muda a vida da gente quando a gente conhece a ONG. Vamos aprender o que a gente aprende em casa, né? A minha primeira colher de pedreiro foi uma colher de casa. Quando foi a gente começou, eu e minha mãe não tinha meu pai dentro de casa, e a gente começou fazendo os reboquinhos de dentro de casa. E foi aonde que eu vamos lá, né? Que eu comecei a fazer um cursinho básico, porque eu já sabia trabalhar com obra, mas tu não consegue trabalhar na obra só sabendo, tu precisa de um certificado, então, tu precisa aprender bem mais. E foi aonde que eu entrei na minha primeira obra, foi pela imobiliária, né? Eu comecei com a imobiliária, que foi por uma indicação pela ONG também, e ali eu não parei mais também, só tô indo. Que lindo. Muito legal. Acho que... Teu áudio, Bia. Meu áudio. Eu só queria que vocês entendessem um pouquinho da Jaqueline. A Jaqueline veio com diversos problemas, enfim, ela tinha muitos problemas, e a gente foi trabalhando para que ela se ficasse mais forte. Hoje, ela é uma do que a gente transforma, uma ensina a outra. Hoje ela está num outro processo em Porto Alegre, numa outra região que chama Misturaí, ensinando outras mulheres. Ela está sendo paga para ensinar outras mulheres a levantar suas casas. Então, o bacana é ver isso, essa multiplicação de valores. É o que faz a nossa riqueza, a mudança de vida que as pessoas têm. É muito trabalho, gente, mas é muito amor, é muito afeto, é muita alegria de ver essa transformação. A nossa paga é a alegria que a gente vê na transformação de vida delas. Isso não depende de idade, porque tem senhoras, independe de classe econômica, cor, raça, crédulo. A única coisa que a gente briga realmente é com mulheres que vêm dos processos de pastores, que não pode botar calça comprida. Você sabe que em obra não tem como. Tem que ser calça comprida, porque você vai botar uma saia, pode cair. E só uma até hoje, nesse meio tempo, saiu, em função disso, porque a gente conversava com os pastores para mudar esse processo também, entendeu? Então, tudo é pensado, elas recebem seguro contra acidente, é toda uma gama que a gente tem que trabalhar para realmente acolher e fazer com que essa mulher seja atendida nos seus propósitos, né? Então, o que a gente faz muito mais hoje é transformar vidas. Eu acho que é isso. E assim, aos poucos, se a gente tiver em cada cidade um movimento desse. No início, eu comecei só para reformar uma cidade. Eu nunca pensei que esse projeto ia tão longe. A ideia era só pegar um case, vamos resolver a cidade ali, faz um bairro, faz outro bairro, deixar ela bem bonitinha. Era um sonho que ainda não foi concretizado. Quem sabe a gente ainda não faz. Uma cidade não diz, vamos te adotar. E não é eu, é o grupo, é a ideia, não é eu. Hoje não é mais eu. Hoje nós temos um grupo de mais de 60 mulheres que estão conosco. Então, e vai embora, né? Então, é isso, gente. Muito amor, muito entendimento. Sejam arquitetos. A minha mãe, eu acho que era uma arquiteta frustrada, então eu faço tudo isso em honra e homenagem ao que nós temos. E a gente tem que pensar no que a gente pode melhorar da nossa vida, tendo os pais, e daqui para frente só pensar para melhorar. Porque daí, se melhorar, as novas gerações vão ter uma outra vida. Né? Então, é isso, tá, gente? Por favor, falem um pouquinho, quero ouvir vocês. Tem alguma pergunta? Não tem?
A gente está encerrando o nosso tempo. O papo estava muito bom, eu não quis interromper, mas estamos chegando no finzinho. Eu não sei, prof, se tu quiser fazer um encerramento para a gente, uma fala. Eu sei que tu tinha perguntas, mas a gente não vai ter tempo de compreender todas. Não, tranquilo. É que, Bia, tu trouxeste tantas questões tão legais que eu tenho listas aqui de coisas que a gente poderia ficar horas aqui conversando, né? Mas eu acho que uma coisa muito legal, assim, é que a gente vê que a mulher no canteiro de obras e a mulher na arquitetura também, porque a arquitetura é uma profissão que ficou durante um tempo estigmatizada por ser uma coisa muito ligada apenas à estética. E eu acho que tanto o teu trabalho, né, que funciona também em parceria com arquitetas e arquitetos, que a gente estava falando no início, vem para provar que não, que a arquitetura pode ser muito ligada à estética, mas ela é capaz de mudar a vida das pessoas e por vários caminhos, assim, né? Então, eu acho muito legal o teu projeto, eu acho muito inspirador o trabalho que vocês desenvolvem e quero te agradecer por ter vindo compartilhar um pouquinho desse trabalho conosco. Muito obrigada. Gente, eu que vou agradecer vocês terem me ouvido todo o tempo. Não veio uma pergunta, qualquer coisa, vocês escrevam ali adiante, coloquem em algum lugar, visita nosso Instagram lá, que é o Mulher em Construção _oficial, pergunta lá no Facebook, sei lá, onde quiserem, porque a gente está à disposição sempre, tá? Gente, olha, não tenho palavras para agradecer. Fernanda, tu devia ter me chamado. Onde é que já se viu? Não te preocupa, Bia. A gente tem tempinho de encerrar. Foi ótimo. Eu acho que eu posso falar para todo mundo que foi 45 minutos super bem aproveitados. Como a prof falou, a gente poderia ficar falando muito mais, né? Mas fica tranquila que foi ótimo. A gente agradece a tua disponibilidade e também de ficar disponível aí nos canais do projeto para a gente seguir acompanhando. Quem quiser seguir, quem quiser comentar por lá, também tenho certeza que a gente pode seguir trocando experiências. O pessoal está comentando aqui que gostou muito, Bia. Muito obrigada. Vamos combinar outras coisas. Olha, por favor, tá? Mas estou à disposição. Entrem lá e... Na realidade, ele não é meu, é de todas nós, né, gurias? Então, uma mulher em construção não é só a construção civil, mas é o conceito que se diz de construção do interior, né? A gente pode passar uma massa corrida lá fora, mas lá dentro aquilo emana e a gente vai tirando a ruguinha interna, porque a ruga externa ela é inevitável. Tá? Então, bora lá ficar mais bonita por dentro. Maravilha. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Então, a gente está encerrando a primeira live da noite e até a próxima. Boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada, Fernanda, boa noite, Kátia, viu, gurias? Muito obrigada. Boa noite. Imagina, boa noite. Boa noite.